Olá, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam gostando do nosso evento até agora. Eu queria agradecer a oportunidade de participar e eu vou me autodescrever também. Eu normalmente me descrevo como sendo uma mulher preta, de pele, mulher negra, de pele clara. Eu tenho cabelo azul, cacheado, batido dos lados. No fundo eu tenho uma parede de cor violeta e meio rosada, um sofá, umas almofadas azuis e eu tô com uma blusa preta também. E eu vou chamar a Beatriz para se descrever também, falar um pouco sobre ela. Banhos, os meus olhos também, da cor castanha claro. Meus cabelos são até o ombro. Meu fundo é neutro da cor bege. Qual é o seu sinal e o seu nome? Ah, é verdade, esse é o meu sinal. É a letra B de Beatriz. E o meu nome é Beatriz. Oi, boa tarde a todos, a todas, a todes. Esse é o meu sinal. Como eu posso me autodescrever? Imagina você segurando um copo. Estou tentando descrever o meu sinal, tá bom? Imagina você segurando um copo e vai para a cabeça. Esse é o meu sinal. Meu nome é Malu. Eu sou uma mulher da pele clara, branca. Meus cabelos são ondulados, da cor preta. Eu estou usando um óculos da haste preta. Uso um batom, é meio roxo. Estou usando uma camiseta da cor branca. E está escrito na frente, comunidade surda. Atrás tem um quadro, que é a agenda, né, de mesa, é importante. E do outro lado é neutro, é da cor branca. Então eu quero agradecer, né, a todos vocês, a Lívia, agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento junto com a Beatriz e com todos. Igualmente. Eu tinha esquecido de falar o meu sinal é descendo, fazendo uma espiral por conta do meu cabelo cacheado. Então, a gente vai começar o painel. Queria começar perguntando para vocês, vocês são formadas em qual área? Como foi a transição das áreas que vocês se formaram para a área de UX Design? Beatriz? Posso começar? Tá ok. Então, eu sou formada em design, né, design gráficos. Em seguida, eu me formei numa pós de gestão de comunicação digital. Depois, né, como eu fiz a transição dessa área para a área de UX? Eu fiz uma pós e uma amiga minha, né, nós estávamos conversando e ela disse que tinha vaga, né, para essa área de UX, uma empresa, o nome da empresa Terra. E perguntou se eu queria estar participando da entrevista. Então, eu fui até lá, fiz a entrevista, né, e com o tempo eu comecei a trabalhar com o UX. Bom, então, o meu caso é semelhante com o da Bia, né, o da Beatriz. Eu também sou formada em design gráficos, assim como ela.
Já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Já tô ficando velha, já tô um tempinho já nessa área. Eu me formei em design gráficos na Faculdade de Belas Artes. E depois, né, eu me formei, tudo, conforme eu já terminei, já não fui assim direto, né, para a área digital. Porque, na verdade, né, teve uma época que eu começou a crescer nessa área digital, e então tinha mais testes, treinos, editoras, né, então eu percebi que começou a diminuir nessa área e a área digital começou a crescer. Então eu percebi que era uma oportunidade perfeita, né, para entrar na área. Eu falei, não, então vou começar, assim que eu me formar, eu já vou entrar para lá. Então, eu comecei, por exemplo, na época, né, na verdade, não tinha, como eu posso explicar, não tinha programação pronta de UX. Antigamente era mais, por exemplo, Flash, não sei, sabe? Lembra? Bem antigo. Então era mais para sites, né? Flash, Photoshop, Illustrator, perdão, mas olha só, desculpa, olha quem quer aparecer. Ai, gente, desculpa, trabalhar em casa é assim mesmo, né? Então, continuando, então, né, já faz um bom tempo, né, nessa área, aí começou a crescer, né, agora essa área, e eu tive interesse. E só que eu tive uma sorte, né, um privilégio, porque eu percebi, né, antes, assim que estava crescendo, eu percebi que estava crescendo, eu aproveitei essa área. Então, eu vi que é muito diferente, né, é uma área muito diferente, mas começo é assim mesmo, né? E o começo é sempre diferente para as pessoas. Daí eu queria também, a Malu adiantou um pouco em relação a como foi o começo dela dentro da carreira. Eu queria perguntar também, aproveitando a pergunta, como é que foi para Beatriz, e se a Malu depois quiser complementar, como foi para vocês começar na área de design, UX, os desafios, dificuldades. Ai, desculpa, eu acho que o intérprete teve algum problema. É com som? Ah, sim, o intérprete tá sem som, tá com falha. Você pode começar de novo? Sem problema. Agora ele me ouve? Então, agora sim. Ai, que alívio, tá ótimo. Pode começar. Desculpa, ainda bem que vocês avisaram, mas isso acontece. A Malu estava falando do parte da carreira dela, como ela começou na área de editing. Eu queria também aproveitar e colocar para a Beatriz para contar um pouco como foi o começo para trabalhar na área de UX design, desafios, o que ela teve que aprender, essa transição. Bom, posso começar? Tá, ok. Então, quando eu comecei a trabalhar com UX, bom, na verdade, eu tive muito interesse, né? Eu fiquei encantada, porque é um novo mundo, né? Então, eu percebi que era totalmente novo. Então, eu percebi que era uma metodologia diferente, o uso das ferramentas, né, era diferente também. Então, levou um tempinho, sim, né, eu corri atrás, né, eu tentei pegar o máximo de informação possível para isso e pegar prática também. Então, eu comecei a trabalhar nessa área, eu já trabalhava na área de pesquisa. Então, pesquisa, teste, né, usabilidade, essa área. Então,
eu já adorava, assim, né, essa área, eu já gostava bastante de trabalhar com isso. Então, conforme eu entrei em UX, eu percebi que não era tão difícil, né? Porque era uma oportunidade de crescer como qualquer outra coisa, né? Vai acontecendo, a gente vai se adaptando, a gente vai crescendo e vai fluindo. Malu, você quer complementar alguma coisa da sua história? Eu acho que a minha experiência é bem semelhante com a da Beatriz, né? Eu acho que a gente começou meio que na mesma época, né? Parece que a gente foi juntas. Enfim. Bom, a minha opinião é semelhante, né? Foi bem natural também. Eu entrei, né, nessa área digital, precisei aprender, né, algumas coisas. Então, foi bom que eu tive a oportunidade, né, de estar estudando um tema semelhante, entrei na área, então acabou acompanhando. Então, para mim foi muito bom. E a minha opinião é isso, sabe? Foi uma coisa natural. São 10 anos, né, gente? Então, de pouco em pouco a gente vai aprendendo, é muita novidade, toda hora tem coisa nova para aprender, a gente nunca para. É porque tecnologia é assim mesmo, né? A tecnologia, ela sempre inova, ela sempre muda, e a gente sabe, né, que o ser humano não consegue acompanhar todas as novidades, né, 100%. A gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, de tempo em tempo. Cada um tem um tempo, né? A tecnologia é um jeito, o ser humano é de outro. Mas é bom a gente sempre aprendendo as novidades, elas nunca param. Então, é isso, né? Eu já tenho 10 anos na área. Para mim, parece já que... Não sei, parece que eu sou um bebê na área ainda, sabe? Porque tem muita coisa ainda para aprender, tem muita novidade. Então não é tipo, eu tô ótima, tô pronta, experiente. Não, gente, tem muita coisa ainda para a gente sempre aprendendo. Então, eu acredito que a minha experiência é bem semelhante com a da Beatriz. E, como a Malu falou, a área de UX é muito ampla. Hoje em dia, com qual área vocês preferem trabalhar no cotidiano de vocês? Posso começar? Sinta-se à vontade. Tá ótimo. Então, na verdade, a maioria, né, do UX, o tempo, né, que eu estou trabalhando na área, eu foquei mais na área de pesquisa e estratégia. E também, dependendo, assim, né, em design gráfico do trabalho também. Mas já tem um bom tempo, né, também que eu estou trabalhando nessa área de produtos. E é só. Pode ir, Malu. Então, a minha experiência já com o UX é mais na área de designer de interfaces. Então, eu sou mais dessa área. Então, já é uma área que eu já estou há um tempo, mas eu sempre fui gamada na área de pesquisa. Então, UX, essa área é research, né? Então, é focada para pessoas. Então, eu percebi que tem muita falta ainda, né? Então, conforme eu comecei a trabalhar nessa área, né? Eu trabalho no Itaú. Em designer... Ops, esse é o nome, né? Eu foquei nessa área, que é uma área de acessibilidade, né? Produtos digitais nessa área de acessibilidade. Então, eu percebi que é uma área nova também. Então, para mim, eu gosto, eu percebi que eu gosto bastante dessa área, né? A área de produtos acessíveis, de acessibilidade, é a minha área, assim, principalmente agora eu tenho um encanto, é meu xodó. E a área, quando ela começou na parte de UX aqui no Brasil,
A maior parte dos conteúdos era em inglês, na verdade continua sendo muita coisa em inglês. Eu não sei como é que foi muito no começo de vocês, mas eu também, como comecei há muito tempo atrás, tem livros hoje em dia que ainda nem foram traduzidos para o português. E a gente sabe que existe essa dificuldade com relação à parte de entender essas línguas diferentes. Hoje em dia, talvez não seja um problema. No começo foi em inglês, um problema para vocês. E como que é hoje em dia tratar esses idiomas? Não, tá ótimo, posso falar. Tô sem um retorno. Sem retorno. Pronto, agora posso começar? Pode. Ah, então tá ótimo. Então, lá no começo, né, que eu comecei a trabalhar com UX, já tem um tempo, né, então tinha pouquíssimo conteúdo, né, em português. A maioria era, sim, em inglês. Porém, eu sei mais ou menos, né, o inglês, porque eu já uso, né, em algumas ferramentas. Então, também eu aproveito, né, para usar no Google Tradutor, né, algumas frases específicas. Então, eu leio um pouco... Na leitura, assim, eu até consigo bem. Agora, se é algo mais pesado, eu tenho dificuldade. Então, no português também. Então, o inglês não é algo muito natural, né, para mim, mas é importante explicar que o inglês, ele já é difícil, né, porque em qualquer lugar, né, na verdade aqui no Brasil, porque, por exemplo, aqui no Brasil, apenas 5% dos brasileiros têm a fluência do inglês, da língua inglesa. Então, 1% só dos brasileiros do Brasil são fluentes de verdade no inglês. Então, a gente vai testando, vai pegando experiência. Então, por exemplo, a Lívia, né, ela estava falando sobre está aumentando, né? Alguns conteúdos de pouquinho em pouquinho, alguns livros estão começando a ter mais na área estão começando a ter traduzidos para o português. Então, facilita, né, bastante. Se eu pudesse, né, eu ficava procurando primeiro em português, claro. Então, se não tem em português, aí eu procuro conteúdo em inglês. Ah, é verdade. É verdade. Posso falar? Ah, beleza. Não, é verdade, eu concordo, é muito importante. Semana passada, se eu não me engano, né, teve uma notícia que falou o quê? O assunto era um artigo científico. Era um assunto científico e parecia que... E era tudo em inglês. E estava falando que a maioria, né, dos artigos tem a obrigação de que você faça em inglês. Então, é muito difícil, porque aqui no Brasil, né, a pesquisa não... Pode ser que seja obrigatório e não tenha, né, essa condição do inglês. Então, acontece, né, muito no designer. Então, é bem semelhante, porque a maioria das metodologias, os produtos, das metodologias de referência, né? A maioria, as bases são em inglês. Então, para você criar algo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a metodologia é de lá, só que o contexto social é o mesmo?
Não, né? É totalmente diferente. Então, você consegue perceber algumas metodologias de lá, americana, por exemplo, ou da Europa, né? Então, é assim, eles têm, referência. Porém, aqui no Brasil, não funciona 100% da mesma forma, né? Porque a sociedade, a cultura, perfis, então, são totalmente diferentes. Então, sobre a questão da minha dificuldade do inglês, eu tive um pouquinho, sim, de dificuldade, assim como a Beatriz. Precisei, sim, usar o Google Tradutor algumas vezes. Mas eu acredito que... Ai, desculpa. Mas eu acredito que o importante é você pensar que o design, a estrutura, né, ela foi montada dessa forma... Só um momentinho. Então, por exemplo, a metodologia, né, se ela é diferente, se ela não é uma coisa assim natural com o que a gente vive, né, não é a nossa realidade, a cultura também é diferente, então é complicado, né? Eu penso que o problema não é só na comunidade surda, né? Se a gente for aprofundar o problema, ele é bem maior. Sim, ele é muito maior. Tem as periferias, tem a questão da gente entrar nesse mundo de tecnologia e começar a ser obrigado, agora eu tenho que aprender inglês. Isso é muito difícil. Aliás, já adicionando, puxando um tema com relação a essa parte de inclusão, qual a importância que vocês veem da gente pensar na inclusão quando a gente está trabalhando com tecnologias, com essa parte digital? Vou inverter dessa vez. Malu, você pode começar? Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode repetir de novo? Vou falar da pergunta em si. Qual a importância de pensar na inclusão quando estamos trabalhando com as tecnologias, com produtos? Primeiramente, eu penso, por exemplo, né, a palavra inclusão. O que você pensa? Né, a gente pensa na deficiência, certo? Mas a inclusão, ela não consiste em incluir apenas o deficiente, né? Então, deficientes, LGBTQIA+, é inclusão total, né? Toda uma... É para incluir geral mesmo. Por quê? Eu estou raciocinando. Por exemplo, no grupo de uma empresa de trabalho, você acaba precisando pensar na diversidade, certo? Então, a forma que você trabalha, a metodologia, ela precisa estar encaixada com a diversidade, porque a maioria dos modelos de trabalho hoje em dia, por exemplo, envolve sim tecnologia, né? Essa área de tecnologia, a maioria, mas parece que o modelo de trabalho não combina com todos os tipos de perfis de pessoas, sabe? Não atende a todos. Então, eu penso que se, por exemplo, você cria, projeta algo, algum produto, você precisa, desde o começo, incluir pessoas diversas para ter várias perspectivas, né? Porque se, por exemplo, você tem um grupo padrão, né, vão criar algum produto, então acaba excluindo outras pessoas, outros perfis de pessoas. Então, é responsabilidade da equipe de tecnologia ter inclusão desde lá. Então, por exemplo, no designer, na administração, no desenvolvimento. Então, precisa ter uma perspectiva com diversidade. Eu penso dessa forma. Bia? Bom, para mim, né, o conceito da palavra inclusão, ele é muito, não sei, ele é meio vasto, né? Ele é relativo,
Então, depende bastante, porque qualquer pessoa precisa em algum momento, precisa ser incluída em algum lugar. Então, eu vou tentar dar um exemplo mais prático. Então, por exemplo, uma pessoa, ela quer participar de algum grupo, alguma comunidade, algum congresso. Então, vamos supor que vai em algum congresso e a palestra, ela é em inglês e essa palestra oferece a tradução simultânea em português. Então, algumas pessoas vão preferir em colocar um fone para ficar ouvindo a tradução em português, certo? Então, eu acredito que inclusão nesse contexto encaixa. Então, vamos supor numa área de tecnologia. Eu concordo perfeitamente com o que a Malu disse. Então, é necessário ter esse olhar, essa perspectiva variada, né? Ter essa diversidade no trabalho, porque a tecnologia, ela vai crescer, então o grupo de tecnologia, ele já precisa ser diverso, porque as perspectivas, as opiniões, os olhares, eles vão crescer juntos, então dessa forma vai ter a capacidade de construir um produto tecnológico muito mais acessível e inclusivo. Concordo muito com o que vocês falaram. E aproveitando, como vocês veem a importância da contribuição da pessoa com deficiência no processo de desenvolvimento dos produtos? Quer falar, Malu? Pode começar. Não, pode falar. Eu? Beatriz, pode falar. Sim, é bem importante, sim, porque incluir, né, pessoas deficientes, é importante ter essa inclusão para que no desenvolvimento, por exemplo, algumas pessoas, elas não têm uma experiência, né, elas não têm elas não sabem, elas não sentem na pele, né, o que uma pessoa com deficiência vive, quais são as necessidades. Então, sim, é importante chamar uma pessoa com deficiência para trabalhar junto, para ter essa troca, né? Para ter uma coisa mais prática na hora do produto. Então, vai ser muito mais, enfim, vai ser muito mais inclusivo. Eu concordo. E aproveitando, você vai querer falar mais alguma coisa, Malu? Desculpa. Não, pode. É porque eu concordo tudo com o que a Beatriz disse. Então, para mim, tá ótimo. Pode prosseguir. Ok. Eu tenho aqui a minha pauta, mas, gente, só lembrando, vocês podem fazer perguntas também, que eu posso levar para a Beatriz e para a Malu durante o nosso painel, tá? Hoje, na Renditalk, nós temos uma pessoa surdas trabalhando e tem uma pessoa também trabalhando na equipe de UX, ela é surda. Mas digamos que não tem uma pessoa surda na empresa, que é das pessoas que estão nos assistindo, e eles querem contratar alguém. O que vocês recomendam que essas empresas façam para facilitar a adaptação das pessoas surdas na equipe? Ah, tá. Essa é uma pergunta bem interessante, porque primeiro, na verdade, eu preciso entender o quê? Por exemplo, numa entrevista, a maioria das empresas, elas já, na hora da entrevista, já tem uma falha, né? Deixa eu pensar, né? Um exemplo. Por exemplo, dentro da comunidade surda mesmo, tem uma vasta diversidade. Então, há surdos oralizados, há surdos
que oralizam bem, há surdos que sabem se comunicar com a oralização, há surdos que sabem se comunicar bem com o português. Então, dentro da comunidade surda, há vários tipos, até na sinalização. Algumas pessoas sinalizam de algumas formas, né? Tem uma identidade. Então, diversidade é isso, né? Mas eu percebi o quê? A maioria das empresas, na hora da entrevista, né, se vê que é um surdo e é um surdo oralizado, a pessoa já pensa que, fala, não precisa contratar intérprete, ele vai conseguir entender, a gente vai conseguir se comunicar. Gente, não é. A vida da pessoa surda no trabalho é totalmente diferente. Então, por exemplo, a empresa, né, contrata um intérprete de Libras e, sei lá, paga a tradução, a transcrição automática, enfim, né, todo esse processo de tradução. Geralmente, né, a pessoa paga e o surdo, ele consegue ter uma capacidade de trabalhar e às vezes é algo básico, por exemplo, cada pessoa surda, dentro da comunidade surda, né, tem uma cultura diferente. Então, a cultura surda, ela consiste, por exemplo, no dia a dia, na rotina. Então, se às vezes um surdo encontra com um outro surdo com uma cultura diferente, também pode ter algum ruído de comunicação. Isso é normal. Então, é importante, a comunidade surda mesmo, a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, a equipe... Deixa eu pensar. Por exemplo, a apresentação. Né? Uma apresentação usa um recurso mais visual. Então, é necessário ter essa inclusão, né? Combinar com a rotina do surdo também. Então, eu penso que são etapas, mas eu percebi que a maioria das empresas acaba desistindo, já acaba falhando desde a entrevista, né? Porque contrata um surdo e, às vezes, né, já cancela ali mesmo, não tem uma oportunidade de avaliar. Então, eu acredito que é muito importante ter a mente aberta, o coração aberto, para que a pessoa consiga entender e saber que dentro da comunidade surda é um conhecimento muito vasto, são várias culturas, e conforme a pessoa tem esse contato, ela vai acabar tendo uma facilidade de aprender. Essa é a minha opinião, né? Eu concordo plenamente com o que a Malu falou. Se você quer contratar uma pessoa surda, né, para trabalhar na sua equipe, para trabalhar junto com vocês, é importante, sim, ter um treino sobre o assunto, sobre uma sensibilidade, né? Ter uma empatia para saber como é que é a vida da pessoa, como é a realidade da pessoa surda. E também é interessante perguntar para o surdo, né, como ele prefere ser, para ter a comunicação, como ele prefere, oralização, libras, ou também pergunta, papel, qual é o tipo, né, de comunicação que ele se encaixa melhor. Então, por exemplo, vou tentar especificar, às vezes a pessoa se identifica melhor na escrita, ou na digitalização, ou a pessoa é um surdo sinalizante. Então, é bom você oferecer para as pessoas um treinamento, né, em Libras, dentro da empresa, algo básico. Eu acredito que é muito legal. Então, as pessoas, elas começam a aprender Libras, então elas acabam conseguindo ter um pouco mais de empatia, né, sobre como é a comunidade surda, como é que funciona, como nós somos, como é o surdo. Então, é uma forma mais fácil de você tentar aproximar o surdo e o ouvinte. E eu concordo também com o que a Malu falou sobre, por exemplo, às vezes a pessoa ela está aberta, né, para estar recebendo informações, para estar aprendendo coisas novas. Aí sim, a inclusão ela acontece.
concordo muito com o que vocês falam. E eu, apesar de trabalhar muito tempo com a parte de acessibilidade, eu vou falar que ultimamente, nos últimos 8 meses, 7 meses de empresa, que eu realmente estou aprendendo Libras com a prática do dia a dia. Isso faz muita diferença. Ah, legal. Aproveitar e já colocar uma pergunta do público. Também a Yasmin perguntou como ser acessível no dia a dia dentro da empresa na área de UX. Tem alguma dica que vocês dão? Quer que eu repita? Pode. Como seria acessível dentro da empresa na área de UX, é isso? Isso, porque acho que a pergunta é muito por conta dos termos em inglês ou por falta de sinais, sinais das palavras que a gente usa no dia a dia. Então, o que vocês dariam de dica para a empresa, a equipe, se, por exemplo, se tiver um intérprete dentro da empresa ou não, mas vocês falam assim, precisa muito ou dá para fazer adaptações? Que dica que vocês dariam? Ah, entendi. Malu, quer começar ou eu? Eu posso começar? Tá bom, então eu começo. Eu vou falar sobre a minha experiência, tá bom? No meu trabalho. Tudo bem? Então, eu acredito que depende também, né? Precisa ter uma representatividade, né? Então, por exemplo, precisa ter uma apresentação, explicação sobre o UX. Então, por exemplo, chama o intérprete de Libras um dia, né? Então, um dia antes, já chama, combina, conversa, troca algumas palavras, né? Seria interessante, porque é sim importante ter intérprete de Libras e o intérprete de Libras conhecer o contexto do conteúdo. Isso é muito importante, porque na hora do intérprete for fazer a voz, todas as pessoas entendem com um pouco mais de facilidade, né? Por exemplo, em alguma palestra. Então, por exemplo, com o tempo, não adianta, por exemplo, o intérprete não é da área de comunicação, por exemplo, de desenvolvimento. Então, para mim, é mais natural, né, o mais normal possível, para mim, né, no meu trabalho, na minha empresa, é todo dia você ter essa experiência. A minha experiência, né, eu acredito que agora sim, né, a gente vai ter uma coisa diferente. Porque a Beatriz, né, olha só que interessante, por exemplo, não sei se você lembra que você... sim, que eu disse sobre a comunidade surda, né? Tem diversidade também. E olha só, eu concordo 100% com o que a Beatriz disse. E você precisa, né, perguntar para o surdo. Então, qual é a área que você mais se identifica? Qual é a forma que você prefere? Então, por exemplo, eu sempre trago, né, intérprete de Libras? Não. Então, tem algumas tradução, né, automática, por exemplo, transcrição, que me ajuda bastante, porque eu sou oralizada, né, então eu consigo oralizar, eu consigo conversar, e eu sempre acabo, né, usando ou a voz, ou, então, por exemplo, né, agora que nós estamos nesse período de pandemia, tudo foi adaptado por virtual, então tudo eu escrevi normalmente. Às vezes tem alguma confusão, né? Porque eu tenho um jeito, né? Por exemplo, eu vou lendo ou eu falo, né? Então é algo meu, né? Às vezes eu acho engraçado que eu gosto de ficar tentando acompanhar.
Mas cada um é cada um, né? Cada pessoa tem uma forma diferente. Mas, por exemplo, uma reunião que é virtual, tem a transcrição, mas infelizmente é muito falha, né? Ela, às vezes a internet fica caindo, fica meio ruim, aí dá uns ruídos de comunicação, né? Acaba tendo umas falhas. Então, eu penso que o intérprete de Libras não tem como substituir. Infelizmente, né, algumas reuniões no momento não tem como. Mas eu peço, né, por favor, para que as pessoas, né, usem o chat, né? Porque o chat acaba sendo um pouco mais acessível para mim. Então, é legal, né? A gente fala sobre acessibilidade e a pessoa fala, legal, como é que você se comunica com o surdo e o cego? Como é que se comunica? Eu falei, gente, a gente escreve, né? Eu escrevo o chat, ele vai ter a audiodescrição e eu tenho amigos cegos também no trabalho e a gente vai usando a tecnologia, a gente vai se adaptando, vai conversando através de texto. Então, cada pessoa tem uma forma, tem uma adaptação. Então, é a forma que a pessoa se sentir melhor. Inclusive, a Malu aproveitou uma pergunta sobre como uma pessoa se comunica com uma pessoa com baixa visão, como elas se conversam. Gente, chat, a parte escrita, toda essa comunicação é bem fluida. Mas você quer complementar alguma coisa? Não, tá ok. Posso falar? Tem um jeito, né? Então, por exemplo, às vezes a gente escreve de uma forma, né, para uma empresa no chat, ou adapta no celular. Então, por exemplo, na Libras. A Libras, ela tem a Libras tátil. Esse é o sinal da Libras tátil. Então, a gente consegue se comunicar, né? Tem alguns cegos, surdos cegos, que sabem Libras tátil. Então, principalmente, né, dentro da comunidade, tem uma comunidade surdo-cega, então eles usam bastante. Se o surdo cego usa Libras tátil, então dá para sentir, eu consigo sentir. Então, já é um jeito diferente, já é uma outra comunicação. Já o Tadoma é uma outra forma. Tem a voz ampliada também, que é próprio da comunidade surdo-cega. Então, tá vendo como é engraçado, como é interessante, né? Como tem essa diversidade. Na comunidade surda, tem uma diversidade, são várias pessoas, vários tipos. E na comunidade cega, surdo-cega também. Então, tem comunicação de texto, Libras tátil. Então, antes do Covid, né, a gente já tinha esse método. Então, gente, é possível, sim, tem como. Já quase terminando o nosso tempo, eu tenho mais algumas perguntas para encerrar. Então, para as pessoas surdas que estão nos assistindo, você tem alguma recomendação para elas? Se elas quiserem entrar, migrar para o que vocês falam? Bom, deixa eu ver. Para mim, né, a minha dica é dizendo que dá para tanto pessoa ouvinte ou pessoa surda procuram, por exemplo, um curso, certo? Um curso de UX. Então, pede, né, se você quer acessibilidade, a forma que você prefere. Então, por exemplo, eu prefiro legendado, eu prefiro intérprete, eu quero participar de congressos, eventos de UX. Então, para mim, né, no meu caso, a minha opinião, isso é ótimo. Você aprende bastante sobre o assunto, sobre o tema de UX, e você também consegue fazer novos contatos. Então, isso é ótimo. Então, quando você tem esses novos contatos, acaba facilitando mais também, para que quando aparecer, né, alguma oportunidade, você consiga.
Então, para mim, né, a minha dica principal é essa. Então, procurem um curso, peçam, né, tentem entrar nessa comunidade, nesses eventos, chame pessoas, né, profissionais que já têm experiência, que já trabalham na área de UX, pergunta, né, pode ser uma pessoa surda ou às vezes uma pessoa ouvinte, é isso. Eu percebi agora, né, que a maioria dos cursos estão colocando, né, intérprete. Então, isso para mim já é muito importante. Então, por exemplo, dentro de escola, de um curso próprio de UX, a Mergo, por exemplo, esse é o sinal. Ela ali já tem intérprete, já é tudo preparado. Tem a PUC, por exemplo. Na PUC também tem o curso de UX e tem intérprete de Libras. Deixa eu ver, tem um novo, um recente. Meiuca, é novo? Meiuca, esse é o sinal. Meiuca, tá assim? É assim o sinal? A Beatriz está perguntando, sério? É esse? Meiuca, é isso. E foi há pouco tempo, né? Colocou intérprete, também está divulgando o curso. Então, isso é legal, né? Porque a Merco já tem, né, eventos, palestras, e já tem ali o intérprete de Libras, sempre tem. Então, é bem legal, é uma dica aí para vocês, né, que depois vocês pesquisam e conseguem encontrar com mais facilidade. Eu posso falar algo? Posso falar? Não, é que eu concordo, né, com o que a Malu disse. A Malu estava falando sobre a Margon. A Mergon é muito bom, né, porque sempre tem intérprete de Libras, mas e algumas pessoas, né, optam por estar estudando, né, com o intérprete. Então eu aconselho isso também, é bem legal. Sim. E, gente, eu agradeço muito a participação de todo mundo. Acabou o nosso tempo, infelizmente, mas foram colocados no chat as redes sociais, os contatos, tanto da Beatriz, da Malu e o meu também. Entre em contato com elas para conversar depois, tá? E aproveitem esse evento, tanto hoje quanto no resto do dia. Muito obrigada pela participação e por vocês assistirem a gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.